pessoal, eu sou a Ana Lúcia e hoje no nosso seminário de transtorno do espectro autista entrevistaremos a nossa colega de sala, Lavínia. Lavínia, se apresente um pouco. Bom dia, meu nome é Lavínia, eu tenho 20 anos e eu sou diagnosticada com autismo há 2 anos atrás. Hoje completo 2 anos que eu tenho meu diagnóstico. Bom, Lavínia, pra gente iniciar a nossa entrevista, eu vou fazer algumas perguntas pra você, tudo bem? Vamos lá. Como foi o seu ingresso na escola? Você lembra da educação infantil dos primeiros anos? Teve alguma dificuldade ou facilidade nesse começo do período de escolarização? Então, eu não lembro muito sobre esse processo desde o início, mas o que meu pai me conta, que ele contou também para minha neuropsicóloga, foi que eu sempre tive muita resistência até em entrar na escola por conta de todos os barulhos que estavam acontecendo lá. Tanto de entrar no ambiente da sala de aula, tanto de ir para quadra, ouvir kick de bola. Depois de um tempo fui acostumando um pouco mais, mas eu ainda não gosto. Mas essa questão de barulho foi sempre a minha dificuldade dentro da escola e também questão de desordem dentro da sala. A sala de aula, para mim, sempre foi um ambiente que deveria ser de foco totalmente na sala. E dentro da educação infantil, ensino fundamental, até mesmo ensino médio, de onde eu estudei, não tinha essa certa disciplina de todos. Então, ficavam muitos ruídos dentro da sala de aula e isso me incomodava bastante. Bom, como que era a sua relação com os seus professores? Eles te entendiam bem? Então, como eu disse, meu diagnóstico ele é recente, completa hoje 2 anos que eu tenho ele. Então, na época escolar, eu não tinha esse diagnóstico ainda. Só que, por exemplo, nós mulheres que temos autismo, a gente tem muita estratégia de mascaramento e isso dificulta um pouco também o diagnóstico. Mas com o avanço das pesquisas recentes, eles estão entendendo mais um pouco o que é o autismo entre as mulheres. Então, dentro da escola, eu tinha muito mais afinidade em conversar com os professores do que com os próprios alunos. Porque eu achava essa questão disciplinar, né? O professor não ficava brincando, não ficava zoando dentro da sala, que isso era o principal motivo que me incomodava dentro da sala. Então, eu sempre tive muita afinidade com os professores, até sendo amiga mesmo, de jogos internos, ficar com os professores e outros ambientes também. Muito interessante. E com seus colegas, você se sentia incluída ou excluída em relação às aulas? Então, eu sempre fui muito seletiva com as pessoas que eu me relaciono e eu sempre procuro ficar com as pessoas mais focadas o possível nesse ambiente escolar, estudantil, enfim, até mesmo na faculdade. Então, eu sempre procuro as pessoas que eu sei que não vão me causar algum tipo de irritabilidade porque não fez alguma parte do trabalho e outros afins. Mas eu sempre me senti incluída dentro desse ambiente, dentro desses amigos que eu tinha. Nunca senti nada, nunca teve nenhum tipo de preconceito quanto à minha personalidade, enfim. E como eu falo personalidade porque eu tive um diagnóstico muito recente, então eles não sabiam disso. Mas isso não teve nenhum empecilho quanto a isso. Interessante. E bullying, preconceito dentro da escola, você já sofreu? Que eu saiba não. Que eu saiba não. Eu também nunca liguei muito para comentários X e Y, porque eu sempre soube o que eu faço, o que eu não faço, sempre foi muito objetivo para mim. Então, comentários que vinham dos meus colegas, eu acatava e tentava mudar alguns aspectos. Tinha coisas que eu conseguia e tinha coisas que eu não conseguia. Agora, em relação ao seu processo escolar, que eu digo de ensino regular, né? As aulas faziam sentido para você? Elas eram acessíveis? Seus professores traziam adaptações? Ou você era atendida, por exemplo, pelo que a gente chama de AE? Então, eu, além de ser diagnosticada com transtorno do espectro autista, eu tenho também altas habilidades. E isso transformou o meu ensino num bloco muito fechado. Porque não que eu tinha necessidades especiais, as aulas, elas tinham um nível inferior do que estava previsto, assim. Por exemplo, nas aulas de matemática as coisas eram muito simples, nas aulas de geografia era muito simples, principalmente química, que é um dos meus maiores amores da vida até então. Então, essa questão de o conteúdo ser muito fácil, não ser adaptado para mim, me fez, por exemplo, desistir do ensino médio. Dentro do ensino médio, quando entrou a pandemia, eu vi que ficou muito simples, que a gente estava pesquisando as coisas na internet. Eu saí da escola e procurei um supletivo para poder, começar a faculdade, e aí eu ingressei na faculdade de farmácia, justamente pela área da química. E na faculdade hoje, nessas suas 3 faculdades que você faz, você acha que essas adaptações, já que você teve o diagnóstico mais recentemente, estão presentes? Então, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, quem tem transtorno do espectro autista, pelo menos eu, que é muito relativo entre as pessoas, tem uma certa rigidez cognitiva. Então a gente vê o X e o Y, o resto a gente não incorpora, a gente não tem
essa questão, ou é sim ou é não, ou é bom ou é ruim. E são tudo muito nos extremos, ou é muito bom ou é muito ruim. Isso faz a gente se estressar muito durante o dia. Como, por exemplo, o ensino de modalidades esportivas, que eu não estou acostumada, que eu não tenho afeto, que eu não gosto. Por exemplo, o basquete. A gente teve aula nesse semestre ainda de basquete, pra mim foi o ó. Porque os professores eram ruins? Não, porque eu tenho essa certa rigidez cognitiva e eu não consigo nem tentar gostar de basquete. Então, essa rigidez cognitiva é bem ruim nesse aspecto dentro da faculdade, porque na faculdade a gente tem várias experiências corporais e a gente tem que se acostumar com elas dentro da faculdade, e eu tenho muita dificuldade nisso. Então, no seu processo regular, de ensino regular, que eu digo fundamental, educação infantil, e tanto na faculdade, já teve algum momento que você chegou tipo no ápice de ao ponto de falar assim, socorro Deus, e vou ter uma crise nesse exato momento? Então, eu vou fugir um pouco do comum, que seria as semanas de prova, né? Que isso é uma ansiedade generalizada de todo mundo fica ansioso numa semana de prova. Mas, enfim, dentro do ensino regular existiam algumas coisas que eu não concordava. E por conta do que eu disse anteriormente, na rigidez cognitiva, era muito difícil para mim lidar com essas coisas. Como, por exemplo, no meu primeiro ano de ensino médio, se eu não me engano, não foi no nono ano, foi no primeiro ano, a gente teve uma matéria que, na minha cabeça, eu considerei que ela era inútil, que era sobre empreendedorismo. E como eu sempre tive as coisas muito claras na minha cabeça, o que eu queria e o que eu não queria, foi um saco pra mim ir pra escola. Eu quis largar a escola, eu não queria ir pra escola. Eu chorava todo dia antes de ir pra escola, eu não queria ir pra escola de jeito nenhum, nem com os meus amigos, nem com os professores, entendeu? E, tipo assim, a pedagoga chegou a ligar pra minha mãe porque eu não queria ir pra escola de jeito nenhum. E isso eu não tinha o diagnóstico ainda, então eu fui prejudicada por isso. Eu quase reprovei por falta. E, né, a gente tinha que buscar várias alternativas para eu conseguir ir pra escola por conta dessa matéria. Então, é o que eu disse, é rigidez cognitiva. Ou é muito bom ou é muito ruim. E nesse caso era muito ruim. A desorganização da escola que eu estudei no ensino fundamental 2 e no ensino médio era muito ruim. Era uma escola muito ruim, por mais que tenha sido particular. Então, essas coisas prejudicaram muito meus estudos, me fizeram não querer ir pra faculdade, pra escola. E tem coisas na faculdade também que fazem a gente não querer ir pra faculdade. Um professor ruim, um professor que é grosso com a gente, fazem a gente não querer ir pra faculdade também. Mas aí, infelizmente, não tem o que fazer, a gente tem que levantar da cama e ir pra faculdade. Sim. A falta reprova. Agora, em relação à educação física no seu período, né, regular de ensino, você se sentia incluído de verdade nas atividades? Havia adaptações para facilitar, né, a sua participação? E você achou que essa educação física ela foi acolhedora para você? Então, dentro de todo o meu ensino, de todas as escolas que eu estudei, meu professor ele sempre foi aquele rola-bola. Sempre foi, nunca teve alguma coisa nova, não teve nada fora do comum. Era o Quarteto Fantástico e só. Só que, por exemplo, eu sempre gostei muito de atividade física. Então, quando era educação física, os meninos ganhavam a bola de futebol, que era o que eu queria jogar. E as meninas, às vezes, ganhavam a bola de vôlei para jogar 3 cortes. E num espaço mais limitado também. Os meninos ficavam na quadra e a gente ficava numa sala. E isso foi bem ruim pra mim. Não só pra mim, pra todas as meninas, né? Como eu disse, eu não tinha o laudo, mas era ruim porque eu queria desenvolver no esporte e eu não podia, o professor não deixava, os meninos não queriam. Então, e também eu era uma das únicas meninas que realmente queria fazer a prática. Então, essa falta de um olhar geral dentro da aula de educação física prejudicou muito esse meu acesso às práticas corporais, além do professor não trazer. Mas eu acho que dentro da última escola que eu estudei, o problema nem era o professor em si, era a instituição. Porque ele falava que ele ia trazer tal esporte novo e a escola não fazia por onde, não comprava material. Então foi muito difícil e a questão da separação de gênero, meninos e meninas, era muito presente. Não porque eu sou autista, não por ser mulher, mas enfim, acontecia essa separação e prejudicou bastante nessa inclusão nas práticas corporais. Quando você fala que às vezes ganhava bola de vôlei, ele fazia o quê? Então, a gente às vezes brincava de Priscilomelo, sabe? Ah, sim! Passar anel, essas coisas. Mas ele negligenciava até a entrega da bola pra vocês? Sim.
Se a gente queria a bola dependendo do dia, a gente tinha que descer lá embaixo, que era uma escola que ela era meio vertical. Então ela não era andando como se fosse uma marista, que tem um terreno enorme. Ela era subindo e descendo a escada. Então se a gente queria a bola de vôlei dependendo do dia, a gente tinha que descer até o primeiro andar e subir até o quinto. E eram andares bem grandes assim, de altura, então era péssimo. Caminhando mais para a finalização, né, da nossa entrevista, olhando para trás, o que você diria, como você descreveria a sua trajetória escolar? Foi boa ou ruim? E se você pudesse mudar alguma coisa nessa experiência, né, o que você mudaria? Então, a minha experiência com a escola sempre foi muito complicada, sempre foi muito desmotivante por conta das outras habilidades mesmo. E a gente não procurava diagnóstico, mesmo tendo indícios, uns traços desde a infância, ninguém nunca procurou. Meus pais foram pais de primeira viagem, então eles achavam que era normal, eles nunca tinham pego um bebê no colo. Então eles sempre acharam tudo que eu fiz muito normal. Sendo que, por exemplo, na infância eu já andei na ponta do pé por um período, aí eu tive que usar aquelas botinhas para poder assentar o pé no chão. Então, assim, foram vários traços que eles não souberam dizer o que era. Até porque autismo, quando antigamente, era só, tipo assim, um caso muito extremo. O resto era síndrome de Asperger, eu acho, se eu não me engano. Então, foi negligenciado no geral, assim. Eles não sabiam o que fazer, os professores não sabiam o que eu tinha, eu não sabia o que eu tinha. Então, essa questão foi muito prejudicial para mim. Era muito desmotivante ir para a escola, eu tinha que aprender, por exemplo, o básico da matemática, sendo que eu já estava avançada. E eu tinha que fazer o básico todos os dias, sendo que eu poderia fazer o avançado. Eu poderia avançar um ano na escola. E foi o que eu fiz, eu avancei, mas não foi o suficiente. E qual foi a outra pergunta? Se você mudaria alguma coisa na sua experiência escolar? Minha experiência foi tão ruim que eu não sei nem o que, mudaria o que tudo. Eu mudaria. Eu acho que talvez não mudar na escola, mudar, ter procurado um diagnóstico antes, que aí talvez a postura da escola comigo fosse outra. Como isso não aconteceu, eu não tenho como dizer. Mas, no geral, a escola, por exemplo, um menino da minha sala, ele teve, eu acho que uma hemorragia crânioencefálica e ele tinha uma certa dificuldade de ficar em sala. Ele era muito bagunceiro, ele saía falando palavrão, ele assediava as meninas, então ele era muito sem limite. E eu vi nele o que poderia ser comigo, porque ele não tinha nenhum tipo de atenção. As pessoas sabiam que ele tinha alguma coisa, a mãe não queria que ele tivesse uma assistência especial, então a gente tinha que lidar com ele no dia a dia, e pelo menos pra mim foi muito difícil olhar pra ele e não querer bater nele. Então essas coisas foram dificultando muito, e eu não sei dizer se a escola saberia lidar com um diagnóstico desse, mas eu acho que seria o ponto de partida. Mas é muito interessante como na escola ainda existem muitos casos de negligência familiar mesmo, né? Eu atualmente faço estágio na prefeitura e aí a gente consegue enxergar muitos alunos que poderiam aumentar o seu potencial se tivesse assistência, primeiramente, né, da família para entregar o laudo para a escola, né, para a educação especial poder atender ele. E eles negligenciam, tipo, não, o meu filho tá tudo bem. Não é que, tipo, seja um problema grande, mas é pensando mais no futuro da pessoa, né? Sim, e dentro dos estágios da prefeitura é uma situação bem complicada, né? Porque eles contratam o estagiário sem saber, ao mínimo, se eles sabem lidar com esse tipo de criança. Uma criança típica, que cada um, por exemplo, dentro do espectro autista, tem vários sintomas, vários tipos de crise, várias causas, e pode se agravar dependendo do tratamento que a criança tem. Né? Eu, no caso, nunca tive, porque também eu sempre fiz terapia desde criança, porque meus pais são separados. Então eu não tive esse tipo de dificuldade. Mas eu acho que, por exemplo, dentro do LAEF também, que eles pegam pessoas do primeiro período, talvez essas pessoas não se sintam preparadas para lidar com esse tipo de criança, talvez seja uma coisa muito chocante para elas e façam com que elas não queiram ir para a educação especial, que foi o meu caso também. Então, essa questão de lidar tem que ser uma coisa muito específica, muito especializada, para que esse desenvolvimento da criança não fique estacionado, entendeu? No meu caso de altas habilidades, dentro da escola eu não aprendi nada. Tudo que eu aprendi foi sozinha, em casa, YouTube, meu pai é formado em física, meu pai que me ensinou física. Eu ia pra prova, eu não sabia nem o conteúdo da prova, porque eu já estava num nível tão avançado que chegava na prova eu ficava assim, por que ele tá perguntando isso? Questão de química também, biologia, minha mãe é bióloga. Então era muito difícil, pra mim foi difícil, para as crianças que têm que passar por isso dentro da escola, que a família negligencia, que a família não quer ter um diagnóstico, a família não quer ter um laudo para não
colocar uma etiqueta nessa criança é muito mais difícil do que eu, com certeza. Bom, que conselho você daria para os professores que atualmente estão recebendo muitas crianças, né, laudadas e não laudadas, atípicas, ou algum conselho que você daria para uma criança também que tem o TEA? Bom, os professores, eles têm que assegurar os direitos dentro da escola, né? Direito ao conteúdo, direito à prática corporal, então eles têm que assegurar isso. Só que às vezes, eu vendo agora, né, que agora que eu já tenho o diagnóstico, eu vendo que às vezes o professor chegar em mim e perguntar o que eu precisava, o que estava me incomodando e o que poderia ser feito para amortizar um pouco esse desânimo da escola, seria muito interessante, mas no meu caso, porque eu consigo verbalizar o que eu preciso, o que eu quero. Então, mas aí, por exemplo, num autista nível 3 de suporte, talvez ele já não consiga verbalizar, então perguntar pro responsável o que ele precisa, o que ele costuma, né, precisar dentro da escola, porque nunca é uma experiência única. Meu pai tem uma experiência diante de mim, meu irmão tem uma experiência, minha mãe tem uma experiência, então cada um sabe um pouquinho o que vai precisando para poder lidar comigo. Então eu acho que esse lance de perguntar o que eu preciso, como que ele pode adaptar, seria muito interessante. Acho que o mais importante não é nem perguntar mais para os seus responsáveis, como você é nível 1 de suporte, perguntar para você. Sim. Entendeu? Isso também cabe muito hoje em dia na escola, né? Que é tipo sempre para algum auxiliar, o que ele gosta? Se ele tem essa capacidade de verbalizar, por que você não perguntar para aquela pessoa, tipo, o que você gosta e tudo mais, partir dele, né? Eu acho que é muito importante. Mais alguma coisa a acrescentar? Acho interessante a gente falar sobre esse... Eu não diria excesso, mas esse estopim que deu de laudos, né, ultimamente, com esse conhecimento adentro mais, né, sobre o TEA, que a gente não tinha antigamente, né, começou a surgir muitas pessoas laudadas hoje em dia, né? O que você tá achando disso? Então, eu já não posso falar muito, porque eu não tenho jurisdição nenhuma para invalidar o laudo de ninguém. Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu não sou nem psicóloga, neuropsicóloga, eu não sou nada. Mas vendo no âmbito geral, a gente vê que, por exemplo, eu passei por 2 anos de investigação de diagnóstico. Eu queria o diagnóstico certo. Se eu tenho altas habilidades, eu quero o tratamento para isso. Se eu tenho autismo, eu quero tratamento para isso. Se eu tenho TDAH, eu quero tratamento para isso. Essa preocupação veio de mim, porque eu estava tendo muitas crises de raiva que vieram da faculdade, do cansaço da faculdade, porque como a Ana disse, eu faço 3. Então, foi muito difícil. E realmente, meu hiperfoco é essa rotina louca que eu tenho. A minha neuropsicóloga gosta de falar que eu vivo no 220. Então, se abaixa uma voltagem, eu já surto. Então, por isso que eu preciso viver nessa rotina pra lá, rotina pra cá, faculdade, prova. Eu preciso disso pra me manter no eixo. Então, essa questão de investigação tem que ser uma coisa ampla, tem que passar por profissionais. Eu passei por um neurologista, eu passei por uma neuropsicóloga, uma psiquiatra, antes de conseguir tudo, porque eu queria realmente o diagnóstico certo. Mas eu também entendo que não tem família, não tem dinheiro. Foi muito caro o meu processo de investigação. Não sei se no SUS tem todo o acesso a isso, entendeu? Então, às vezes, você indo num neurologista, ele já olha pra você e já fala, você é autista. Mas isso não é suficiente, você tem que passar por investigação. No meu laudo, tá escrito todos os parâmetros, minha comunicação social, minha dificuldade cognitiva, minhas estratégias de mascaramento, que seria como que eu finjo ser um padrão típica, normal, como eu finjo ser típica, que dentro das mulheres com autismo tem muito isso, a gente mascara muito bem. Então, essa questão de ter uma investigação ampla, com vários profissionais, com várias opiniões, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, não é todo mundo que tem tempo, mas é muito importante isso. Lavínia, muito obrigada. Foi um prazer. Bom, Lavínia, pra gente iniciar a nossa... Eu te desconcentro assim? Eu sou tão bonita. Bom, agora sim, vai. Agora voltado mais para a educação física em si, no seu período de ensino regular. Você se sentiu... Você se sentiu? Foi ótimo. Você se sentiu acolhida? Se sentia. Essa mulher. Minha filha. Por isso que eu larguei a escola.